Eu gostaria hoje de dividir com vocês alguns versículos da carta aos Hebreus que me inspiram a uma receita, por assim dizer, de busca de maturidade espiritual, porque é necessário que a gente tenha maturidade espiritual e a gente possa buscar essa transformação de uma maneira mais plena, mais completa. É claro que eu estou aqui compartilhando com vocês a minha busca por essa transformação. O que eu venho aqui dividir com vocês é o caminho que eu estou traçando na minha busca pela transformação espiritual. E cada um conhece a sua e os seus pontos, mas algumas passagens bíblicas mostram para nós o que a gente pode fazer na busca por essa maturidade espiritual. Nós já vimos aqui também que a transformação espiritual se dá através da ação do Espírito Santo na nossa vida. É Ele quem nos dá o querer e o realizar, mas nós podemos e devemos fazer a nossa parte também. Na carta aos Hebreus tem alguns versículos que falaram muito ao meu coração sobre essa questão da transformação espiritual. Vamos dar uma olhadinha neles. Os primeiros versículos estão em Hebreus 12, os versículos 1 a 3, e dizem assim: Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores, e desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. E também os versículos Hebreus 10, 24 e 25, que dizem assim: Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Esses versículos me inspiram alguns passos para a gente conquistar a maturidade espiritual. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, que grande multidão de testemunhas é essa? No capítulo anterior da carta aos Hebreus, é o capítulo que fala dos heróis da fé. E são os heróis da fé que são uma multidão de testemunhos da transformação espiritual e da formação espiritual possível fazer em nós. Então, para mim, o primeiro passo para a gente atingir uma maturidade é a gente se inspirar nos modelos humanos que nós conhecemos, nos heróis da fé bíblicos e em outros modelos humanos, em grandes evangelistas, em grandes autores e pensadores bíblicos da atualidade que podem servir de inspiração. Nós podemos olhar a vida deles e ver como eles praticaram essa busca pelo caráter de Cristo na vida deles. O passo seguinte para nós é nos livrarmos de todos os obstáculos para a nossa vida espiritual. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. O pecado obviamente nos atrapalha, mas às vezes nós carregamos outros pesos que nos tornam vagarosos, que podem parecer nem coisas tão ruins assim. Às vezes um mau uso do nosso tempo, às vezes distração, às vezes preguiça, às vezes nós temos outros pesos que nos atrapalham e nos tornam mais vagarosos nesse processo de nos aproximarmos de Deus. O terceiro passo, nós precisamos ser perseverantes. Perseverança quer dizer constância. Perseverante é aquele que é constante, aquele que permanece. E nós devemos permanecer em Cristo e na busca do caráter de Cristo em nós. Como está lá no versículo: e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós.
nós também precisamos manter o foco no nosso objetivo. O nosso objetivo é Jesus. Jesus é o nosso foco, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso mestre e nós temos que manter o foco em Jesus e nas promessas de Deus que nós temos através de Jesus. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Jesus suportou a morte de cruz por causa da alegria que o esperava, a alegria de nos ver salvos e de se sentar à direita do trono de Deus. E nós devemos suportar e perseverar na nossa caminhada de vida cristã, na busca da nossa transformação espiritual por Jesus e pelas alegrias que nos esperam, pelas promessas de Deus que nós temos em Cristo Jesus. E o versículo ainda diz assim: pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Aqui, nos lembrando de novo de perseverar, de não nos deixar ficar cansados e nem desanimados. Esses 4 passos são bastante importantes na busca da maturidade espiritual. Mas lá no capítulo 10, nos versículos 23 e 24, nós também vemos um conselho muito importante. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Eu coloco então como 5º passo para nós sermos maduros espiritualmente, é nós estarmos engajados numa comunidade, numa igreja ou num grupo cristão bíblico. O nosso crescimento espiritual se dá de uma forma muito melhor no contexto de um grupo, de uma comunidade, em que nós nos apoiamos uns aos outros, nós nos incentivamos na fé e na busca da nossa transformação. Quando nós temos irmãos ao nosso lado, quando nós caímos, eles nos ajudam a levantar. Quando nós tropeçamos, eles nos ajudam a nos manter firmes no nosso caminho de busca. É importante para a nossa transformação, para a nossa formação espiritual, que a gente esteja ligado a um grupo, a uma comunidade, a uma igreja cristã local, para que a gente tenha esse vínculo e esse apoio dos irmãos. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, esses versículos e como eles me inspiraram na busca desses 5 passos de maturidade espiritual e em como nós podemos realmente transformar o nosso cérebro, modificar os nossos circuitos cerebrais de forma a que as nossas respostas automáticas venham a ser um dia respostas baseadas no amor ágape.